É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio e, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015 eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Carrega sua cruz.
escorrer, o Rei da eternidade, na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É muito bom ter você conosco aqui, aonde mais uma vez o poder de Deus vai estar falando, vai estar disponível ao seu coração. Então, faça planos de estar conosco até o final, e não só você, mas envie o link também para outra pessoa, quem sabe um filho que está afastado, um amigo do trabalho que está sedento pela palavra de Deus, uma pessoa da sua família que também tem que acertar a vida com Cristo e quem sabe, passar aí brevemente pelas águas do batismo, alguém que está afastado e precisa retornar para os caminhos de Deus, ou mesmo para alguém que nunca ouviu falar dessas mensagens bíblicas, nunca estudou a palavra de Deus da forma como está sendo estudada aqui, mas gostaria de estudar mais a Bíblia. Envie o link para ele, para que ele também possa participar e receber as bênçãos de Deus. Lembrando que ao final do culto, nós vamos estar enviando um link, e esse link serve justamente para que você possa expressar a sua decisão. Não só expressar a sua decisão para com Deus,
mas também para pedir, fazer pedido de oração e também fazer o pedido do curso bíblico gratuito. Então, use o link, só que esse link ele vai aparecer somente enquanto o culto estiver ocorrendo. Depois que acabar o culto, o link é fechado e você não consegue acessar mais, ok? Então, faça planos para que isso aconteça, ocorra enquanto o culto está acontecendo, tá certo? Agora, nós temos um pedido de oração aqui, e esse pedido, ele veio lá de Minas Gerais, lá da terrinha boa, chamada Araguari, lá no Triângulo Mineiro. É um pedido de uma mãe pelo seu filho, a Patrícia. A Patrícia pede pelo seu filho Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem somente 11 aninhos de idade, mas já vai ter que passar por uma grande intervenção cirúrgica, uma cirurgia ortopédica, onde ele vai ter que colocar ali uma prótese na cabeça do fêmur. Então, vamos orar, pedindo que tudo ocorra com a proteção e com o cuidado de Deus e que os profissionais sejam usados por Deus e tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, feche os seus olhos, vamos dedicar agora esses minutos à oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, porque nesta noite o Senhor pode nos ouvir, mesmo sendo nós pecadores, mas através dos méritos de Cristo é que levamos o nosso pensamento ao Senhor. Peço a Ti que abençoe tudo que ainda for acontecer nesse culto. Abençoe as pessoas que estão aqui conosco já participando desta oração, as famílias aqui representadas, mas de maneira especial esteja com a família do Pedro Henrique. Eles estão orando por ele, esteja com o próprio Pedro Henrique e com a equipe médica e de enfermagem que vai cuidar do caso dele, e que a saúde dele possa ser restabelecida e tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Peço a sua bênção sobre eles, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus
da mensagem desta noite é As Três Cruzes. Esta noite nós vamos ver que a vida é feita de escolhas. Nós sempre temos uma escolha a fazer. E conta a história que certa vez um bobo da corte, ele estava ali na corte do seu califa, e ali ele trabalhava por vários anos, entretendo ali, fazendo ali as suas travessuras, até que um dia, sem querer, ele faz uma ofensa ao califa. E esse não gosta muito, não gostando muito do que ele fez, o manda matar. Ele iria ser morto. Mas, como ele havia trabalhado para o califa muitos anos, e o califa reconhecia isso, deu a ele a oportunidade de escolher como ele deveria morrer. Então, conta a história que aquele bobo da corte, ao ver essas palavras do seu califa, falou assim: olha, se o senhor não se importar muito, eu gostaria de morrer de velhice. Na verdade, essa história, ela ilustra que nem sempre na vida nós vamos ter como escolher a nossa morte, como nós vamos morrer. Mas, na verdade, nós podemos escolher como vamos viver. Nesta noite, nós vamos estudar aqui sobre a cena final, ou cenas finais referentes à morte do Senhor Jesus. E nós percebemos que essa cena, ela tem 3 cruzes. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o que estava acontecendo ali e o que nós podemos tirar de lição para o plano da salvação. Então, eu gostaria de convidá-lo a ler, juntamente comigo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do verso 39 ao verso 43, a palavra de Deus diz assim: Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Nós percebemos aqui nesse relato que existem 3 processos importantes na salvação, ou 3 classes envolvidas. A primeira classe é a classe do provedor, a segunda classe dos que vão receber, dos receptores, e a terceira classe do rejeitador. Provedor, receptor e rejeitador. E nessas 3 cruzes, nós vemos aqui representadas essas 3 classes: o provedor, o receptor e o rejeitador. Na verdade, na cruz do centro, nós vemos ali aquele que nós podemos chamar de provedor, quem provê, quem providencia a salvação. Em uma das cruzes, temos ali o receptor, é aquele que aceitou a salvação, e na outra cruz, nós vemos o rejeitador, aquele que rejeitou a salvação. Então, vemos que um morreu pelo pecado, o outro morreu para o pecado, e o último morreu no pecado. Sabe, essas palavrinhas, elas têm uma diferença muito grande. Pelo, para e no. Pelo pecado. Jesus morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele é o Salvador. A morte dele não foi em vão. Pelo menos para muitos, não foi em vão. Aqueles que aceitaram e que têm aceitado ele ter morrido pelo pecado, ou pelos pecados. Aquele que morreu para
é aquele que morreu para o pecado, se arrependeu, entregou a vida a Jesus, morreu para o pecado, não queria pecar mais, mesmo sendo ainda um pecador por natureza. No pecado, é aquele que morreu como pecador, continuando a pecar, gostando dessa vida de pecado, morrendo nos seus pecados. Existem apenas 3 cruzes. E dessas 3, na verdade, nós podemos escolher duas opções. Porque uma opção não nos pertence. Você já entendeu? Uma opção pertence a Cristo. Ele é o Salvador. Então, a cruz do meio não pertence a mim e a você. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos pelo que nós fazemos, por quem nós somos, pela nossa posição social, pela nossa quantidade de recursos, por ser ricos, por ter uma boa casa, por ter um cargo, enfim. Não compete a nós. Nada que nós façamos ou venhamos a fazer, nós vamos alcançar a salvação. Então, essa cruz do meio pertence a Jesus. A cruz da redenção. Cabe a nós agora escolhermos, então, ou a cruz da recepção ou a cruz da rejeição. Existe o Salvador, existe nessa história o santo e existe o pecador. Quem você será, qual opção você escolherá hoje e para o resto da sua vida? Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste nessa noite, não há nenhuma outra possibilidade, a não ser a que estão oferecidas e representadas nesse texto que nós acabamos de ler. Não há outra forma de sermos salvos, a não ser pela cruz do centro, pela cruz do meio. A salvação vem de Deus. Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre essas 3 cruzes, começando pela cruz da rejeição. Nós notamos algumas coisas aqui nesse texto, alguns equívocos que aquele ladrão fez até o último momento de sua vida e que serve de experiência para nós, para que não venhamos a agir da mesma forma. Então, quando nós vamos aqui ao verso 39 de Lucas 23, nós lemos que um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, né, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, aqui é dito que esse pecador, que esse ladrão, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que ele não se arrependeu. Não houve admissão da sua própria culpa. Na verdade, ele estava irado, ele estava bravo, ele estava irritado, não por causa da sua própria culpa, mas porque ele havia sido pego. E essa é uma característica das pessoas que têm uma tristeza, mas a tristeza mundana. É a tristeza do mundo. É a tristeza que não leva ao arrependimento. É a tristeza que só fica irado por causa da sua própria condição, mas que não permite buscar a Deus, sair dessa mesma condição. Então, assim era esse ladrão. Ele estava errado, mas não admitia o seu erro. E a Bíblia fala sobre o resultado final dessa tristeza mundana. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: mas a tristeza do mundo produz a morte. Tiago, capítulo 1, verso 15, diz: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E, finalmente, Romanos 6, 23, menciona que o salário do pecado é a morte. Então, essa tristeza mundana leva à morte, morte eterna, morte para sempre. Não há arrependimento na fala daquele crucificado. Segundo ponto que nós percebemos aqui nesse texto, em relação a esse malfeitor. O verso diz que ele blasfemava contra Jesus, blasfemava contra Deus.
se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Assim foi também a fala de Satanás contra Jesus lá no deserto, naquele texto de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, verso 3. Se, sempre essa condição, duvidando de Deus. Aqui, assim foi também aqui no texto que nós lemos de Lucas 23, verso 39. Não és tu o Cristo? Se você é o Cristo mesmo, então salva-te. A nós, salva-te a ti mesmo. Então, há uma blasfêmia aqui, nesse texto, nessa condição, nessa forma de pensar contra Deus. O inimigo está por trás dessa questão da descrença e até mesmo do ceticismo. Ceticismo, cético, é aquele que não acredita na palavra de Deus. E talvez eu esteja pregando para alguém hoje que, em algum aspecto, não tenha acreditado na palavra de Deus. Como é que a gente não acredita na palavra de Deus? Tem duas formas. Aqueles que não acreditam na existência de Deus, esses são os ditos ateus, têm muito respeito pelas pessoas, mas eu não estou comentando aqui pessoas, eu estou comentando atitudes, eu estou comentando, na verdade, agora, estilo de vida. Então, existe um estilo de vida que acredita que Deus não existe. Engraçado que tem que acreditar, né? Em alguma coisa, pelo menos. Na verdade, o ser humano é assim. O problema do ser humano pecador é que a nossa fé é depositada muitas vezes no lugar errado. Então, até o ateu acredita em alguma coisa. Então, o ateu é aquele que não acredita, que é cético referente às coisas de Deus. Essa é uma forma de ceticismo. Agora, existe um ceticismo moderno também, que é aqueles que até acreditam em Deus, aqueles que até estão dentro de alguma religião, de alguma igreja, mas acreditam na vontade de Deus pela metade, ou acreditam na vontade de Deus, aquela vontade que, na verdade, é de acordo com a sua própria vontade. Aquilo que não é de acordo com a sua própria vontade, ele prefere não acreditar e deixa aqueles pontos da palavra de Deus de lado. Então, isso também é um ceticismo. Cético é aquele que não acredita na vontade de Deus, ou não acredita em Deus como um todo, ou em partes também da vontade de Deus. É um cético também. Então, esse ladrão, ele morreu no seu ceticismo. E o terceiro ponto que nós vemos mencionados aqui também, nessa cruz, é que faltou humildade desse ladrão. Por fim, nessa cruz, nós vemos que o coração do ladrão estava cheio de orgulho e ele acabou rejeitando o único que poderia salvá-lo. Sim, Jesus poderia ter salvado aquele ladrão também. O problema é que ele não quis ser salvo. Sabe, meu amigo, minha amiga, o céu é um lugar para pecadores, mas pecadores arrependidos. Aqueles que são pecadores, mas que não querem se arrepender, não querem mudar de vida, na verdade, eles mesmos não vão querer ir para o céu. E se tem alguém, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Se tem alguém, a principal pessoa, o principal ser em todo o universo que pode tirar você do céu, sabe quem é? Sabe? É você mesmo. Sim. Jesus pode até querer te salvar. Deus tem todo esse plano arquitetado e colocado em prática. Mas se você não quiser, o céu não vai ser um lugar para você. Jesus poderia ter salvado aquele ladrão, assim também como poderia ter salvado Judas e muitos outros que estão aqui relatados na Bíblia. O problema é que eles não quiseram ser salvos. Volto a dizer, uma vez eu disse essa frase aqui e a pessoa até se espantou. Mas é a realidade. O céu é um lugar para pecadores. Ninguém que vai alcançar o céu, presta atenção no que eu vou falar, ninguém que vai alcançar o céu pelos méritos de Cristo vai alcançar sem ser pecador. Todos nós somos pecadores. E o céu é um lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos.
Pecadores que não fizeram do pecado o seu estilo de vida. Pecadores que, quando pecavam, se entristeciam, rasgavam as suas vestes, pelo menos vestes espirituais, clamavam a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, não quero ser desse jeito. Não retira de mim o teu Santo Espírito, mas transforma-me segundo o teu querer. O céu é um lugar de pecadores arrependidos e redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, existe aqui uma segunda cruz. A cruz da rejeição, nós acabamos de ver. Agora nós vamos ver a cruz da recepção. Nessa cruz estava o outro ladrão. E o interessante é que esse também era ladrão, esse também era malfeitor, esse também havia sido condenado, esse também havia blasfemado contra Jesus. Olha só que interessante. Vamos ler isso aqui. Esse relato, ele está aqui no Evangelho de Lucas, mas nós temos ele também no Evangelho de Marcos e de Mateus. Vamos ver duas passagenzinhas rápidas aqui. Uma no Evangelho de Marcos, outra no Evangelho de Mateus. Vamos ler Mateus primeiro, e depois nós voltamos lá para Lucas. Então, Mateus capítulo 27, no verso 44. Olha só o que diz aqui. Como é que Mateus relatou essa mesma ocasião aqui, de Jesus com os dois malfeitores na cruz. Mateus 27, 44 diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Esse ele que é Jesus. Deu para perceber? Os verbos estão no plural. Crucificados com ele. Os ladrões diziam impropérios, os mesmos impropérios, esses que estavam sendo crucificados com ele. Agora, olha só o que fala em Marcos, no capítulo 15, no verso 32. Marcos 15, 32. Diz assim: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Percebeu? No plural, novamente. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia está se contradizendo? Não. Porque quando nós vamos lá em Lucas, o que acontece é que esse ladrão chega para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão fala assim: você não teme a Deus, falando com outro ladrão? Porque nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, o que está acontecendo aqui? O que nós concluímos dessa situação? Não é que a Bíblia está se contradizendo, mas sim que em um momento ele fazia igual, mas em outro momento, daquelas horas que eles passaram ali na cruz junto com Jesus, ele se arrependeu, ele caiu em si, ele pediu perdão, ele repreendeu o outro, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E isso fez toda a diferença na vida daquele malfeitor. Então, o primeiro ponto que nós ressaltamos aqui é que esse ladrão temeu a Deus. E nós lemos isso aqui no verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, aquele primeiro ladrão: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então ele fala: você não teme a Deus? Por quê? Porque o temor de Deus estava sobre ele. Então, primeiro ponto, ele temeu a Deus. Segundo ponto, ele também era um homem condenado. O verso 40 fala sobre isso também. Ele entendia a situação que ele estava vivendo ali. Não tinha jeito para ele. Estava condenado, já estava crucificado, os romanos já haviam dado a sentença e realmente ele iria morrer. Percebeu que era um homem sem saída. É a história da humanidade refletida aqui, é a minha história e a sua. Quando nós nascemos nesse mundo, na verdade, nós já viemos para morrer. Essa é a realidade. É só uma questão de tempo.
condenados à morte, não essa morte que nós conhecemos hoje, que aí até o pessoal está morrendo aí, infelizmente, de coronavírus, muitas pessoas, e outras doenças também, né? Porque não só as pessoas morrem de coronavírus, mas as outras doenças estão matando ainda, e os outros impropérios. Mas a Bíblia não se refere, em alguns momentos, a essa morte, mas a segunda morte. Essa segunda morte, essa sim deve ser temida, é a morte eterna, a morte de consequências eternas, a morte onde a pessoa não ressuscita, não sai da sepultura, porque a palavra de Deus menciona que todos ressurgirão. Vamos ver esse texto aqui? Abra aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5, fala que todos vão ressuscitar. Então, o problema não é a primeira morte. Olha só o que o verso diz. João, capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que quantos vão sair do túmulo? Todos, diz o verso. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora a diferença, está no verso 29. Só que os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E depois disso nós sabemos que vem a segunda morte. Essa é outra história, é outro estudo, nós não vamos nos delongar nessa questão aqui, mas você pode, ao final, acessar o link que vai ser postado e pode colocar ali que você quer estudar mais a Bíblia e nós teremos todo o prazer de ensinar, de estudar com você sobre esses e outros assuntos da Palavra de Deus. Mas fica claro que todos vão ressurgir da morte, porque a resposta de Deus para a morte é a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Só que uns vão ressurgir para a vida eterna e outros para a condenação eterna ou para o juízo eterno. Então, o problema não é essa morte, o problema é a segunda morte. E esse ladrão aqui entendeu que para ele não havia mais jeito, estava condenado. E essa é a nossa condição também. Pecadores com salário a receber. Esse salário vai ser dado no final da vida. O salário é a morte. Agora, nós não precisamos merecer a morte eterna, porque Jesus já morreu essa morte. Sim, a morte que Jesus morreu foi a morte de consequências eternas. Ele não deveria ter ressurgido, ele não deveria ter ressuscitado. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele morreu sem merecer. Ele morreu sem pecado. Ele morreu sem estar, sem ter pecado, sem ter merecido. E por isso ele ressuscitou. Por isso ele ressurgiu da morte. E essa ressurreição, essa sim nos dá o direito, agora a vida eterna. Aqueles a quem ele passa, aqueles que aceitam o sacrifício, podem ter assegurados a vida eterna nele, porque só ele tem a vida eterna. Você está entendendo como é que é mais profundo a questão do plano da salvação? O plano de Deus é maravilhoso. O problema é que o ser humano não entende e muitas vezes não aceita. E terceiro e principal ponto nessa questão aqui, desse segundo malfeitor, dessa segunda cruz, é que ele reconheceu o seu pecado. E diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que merecia aquela sentença e reconheceu que não tinha jeito, mas que Jesus poderia salvá-lo. E sabe, essa mesma redenção está sendo oferecida hoje para cada pessoa que me assiste nessa noite. E essa é a cruz da redenção. Nessa cruz, a cruz do centro, está Jesus. E não foi de propósito que essa cruz foi colocada no centro, porque ali está a nossa salvação. Na velha cruz acidentada, nós vemos retratado o pior do ser humano. Jesus ficou desfigurado. Jesus ficou ensanguentado, despido, humilhado, fraco,
o pior do ser humano, mas é nessa cruz também que nós vemos o melhor de Deus por mim e por você. É nessa cruz que está representado o amor de Deus em ação pelo ser humano pecador. Sim, Jesus, Deus, colocou em prática o seu plano, o Espírito Santo, a Trindade, cada um assumindo um papel no plano da salvação. Enquanto o Pai continuava lá no seu trono, regendo todo o universo, Jesus se fez semelhante a nós e veio aqui morrer pela humanidade. Antes de morrer, eu sempre gosto de frisar isso, ele viveu uma vida sem pecado, conforme eu e você não conseguimos hoje, por causa da natureza pecaminosa. Então, ele viveu sem pecado, morreu sem merecer, portanto, ele ressuscitou e hoje, a vida eterna, ele dá a todos aqueles que aceitam o plano da salvação. Olha, eu já vivi, provei que era possível o ser humano viver conforme a vontade de Deus, e agora a vida eterna eu dou a todos aqueles que aceitarem. Sabe, meu amigo, vários anjos lá do céu quiseram tomar o lugar de Jesus por ocasião aqui do plano da salvação. Vários anjos quiseram morrer no lugar do pecador. Mas não era só uma questão de ser perfeito, de não ter pecado. Era uma questão de que o próprio Deus tinha que vir aqui morrer. Você está entendendo? Muitas pessoas não entendem quem é Jesus. Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus fala isso. O próprio Deus veio aqui na forma humana e tomou o lugar do pecador, dos seus filhos, que estavam perdidos. Por que tinha que ser Deus? Porque ele lá no céu foi Deus que foi colocado em xeque. O amor de Deus foi colocado em xeque. Não, você é um Deus tirano. Você é um Deus que coloca leis que não podem ser cumpridas, que não podem ser seguidas. E como foi o próprio Deus que foi que bateram de frente, ele que teve aqui que vir aqui resolver a situação. Então, Deus tomou a forma humana e fez aquilo que precisava ser feito. Por isso que a palavra de Deus menciona um dos títulos de Deus é Deus conosco, Emanuel. Deus é conosco, Deus conosco. O Messias, Jesus, foi chamado no Antigo Testamento de Emanuel. Emanuel é Deus conosco, por quê? Porque Deus veio aqui. Você está me entendendo? Por isso que essa cruz do centro representa o amor de Deus em ação. Porque quem ama, entra em ação. Quem ama, não só bate palma. Quem ama, não só fica de longe assistindo. Quem ama, entra em ação. O ladrão aceitou a salvação no tempo oportuno, um dos ladrões. E isso assegurou a sua salvação. O Evangelho de João, no capítulo 10, verso 17 e 18, diz assim, sobre Jesus: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Como você vê a cruz de Jesus? Como você vê esse Deus sendo crucificado? A cruz, na verdade, é uma exibição do poder de Deus. Agora a pergunta é: em que cruz você está nessa noite? Lembrando que nós só nos resta duas cruzes. A cruz da aceitação e a cruz da rejeição. A cruz daquele que se arrependeu e morreu, mas com a esperança de vida eterna, com a promessa de vida eterna, porque todos os dois morreram, mas um na esperança de vida eterna, e a cruz daquele que morreu nos seus próprios pecados. Qual cruz você está nesta noite? Qual é a sua decisão hoje? De que lado você vai estar? Qual decisão você vai tomar? O caminho da vida ou o caminho da morte? Você vai poder expressar essa decisão
que está tomando ao lado de Cristo, ou quem sabe contra ele, mas eu espero que seja ao lado de Cristo, não rejeitando nada que Jesus tenha para você, através do cartão, do link que nós vamos enviar. Então, se hoje você aceita a Jesus, o caminho da vida, querer acertar a sua vida com Deus, acertar a vida para passar pelo batismo, receber um estudo bíblico, acesse o link que vai ser enviado e tenha certeza que Deus vai abençoar na sua decisão. Fique firme, caminhe com Cristo e no final a sua vitória vai ser certa. Que Deus abençoe na sua decisão. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Quais são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer. Mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos andar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo andar. Teu amigo ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida conduzir, se juntos Louvado seja o Senhor nosso Deus. Parabéns para você que hoje escolhe o caminho da vida. Parabéns para você que hoje toma uma decisão ao lado de Cristo. Parabéns você que está sim na cruz, mas na cruz que aceita a vontade do Senhor. Na cruz que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Feche seus olhos e vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós estudamos sobre as 3 cruzes que representam
o plano da salvação. Na cruz do centro está aquele que morreu pelo pecado. Em uma das cruzes estão representados aqueles que morrem para o pecado. E na outra cruz, aqueles que morrem no pecado. Louvado seja Deus, Senhor Deus, que o teu filho hoje, a tua filha, que ora junto comigo, aceitou a cruz morrendo para o pecado. Aceitou estar nessa condição, que mesmo que passemos pela morte, seremos ressuscitados em Cristo Jesus na ressurreição para a vida eterna. Então, ó Deus, abençoa o teu filho, a tua filha que toma uma decisão hoje ao teu lado, que se posiciona de maneira sábia e maneira correta no grande conflito do teu lado. Abençoa para que nada venha tomar essa decisão que já foi feita e que possamos progredir na fé até aquele dia, aquele grande dia do encontro com o Senhor na nuvem dos céus. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã, então, estaremos de volta nesse mesmo horário. Faça planos de estar conosco. Envie o link para outras pessoas que você quer também que esteja aqui e que Deus também fale ao coração, não só seu, mas dessas pessoas também. Uma boa noite. Fique na paz.